Salve, torcedor do Santa Cruz! Hoje a gente vai falar sobre mais um capítulo da Copinha, e olha, esse empate de 1-1 contra a Tunaluso deixou muita coisa para comentar. A partida começou com aquele clima tenso, mas logo se desenrolou com algumas jogadas que mostram o quanto o futebol de base pode ser emocionante e ao mesmo tempo polêmico. O Santa Cruz entrou em campo com uma estratégia diferente do que se viu na estreia contra o Náutico, buscando cadenciar mais o jogo, controlar o ritmo e poupar energia para aguentar os dois tempos com força total. Essa mudança foi perceptível. O time soube equilibrar a posse de bola, sem se desgastar tanto na primeira etapa, mantendo a intensidade para o segundo tempo. Logo nos primeiros minutos, a Tunaluso abriu o placar com um golaço. Foi uma jogada rápida, de extrema velocidade, aproveitando que o goleiro do Santa Cruz estava um pouco adiantado, mas o chute foi preciso, no canto, e nada pôde ser feito. A equipe visitante já mostrou que não veio apenas para marcar presença, eles estavam afiados e determinados a desafiar o Santa Cruz. Apesar disso, o time da casa não demorou a reagir. Breninho apareceu com habilidade, em uma jogada trabalhada com total sintonia entre os atletas, e conseguiu empatar o jogo, mostrando que o Santa Cruz tem qualidade no setor ofensivo e jogadores que podem decidir partidas mesmo diante de adversidades. Mas nem tudo foi tranquilo nesse duelo. A arbitragem teve um papel polêmico que, sem dúvida, influenciou o andamento da partida. Houve um lance emblemático em que o Santa Cruz chegou ao ataque, a bola escapou pelo meio-campo, e o defensor da Tunaluso caiu sozinho, sem nenhum contato, e mesmo assim a jogada foi interrompida. Era um gol legítimo para o Santa Cruz, mas o apito do árbitro suspendeu a sequência. Essa situação gerou muita revolta, pois não se tratou de um erro comum, parecia realmente uma decisão injusta que alterou o rumo do confronto. A indignação da torcida e da equipe foi imediata, porque no futebol, principalmente na base, cada momento contém um lance mal anulado pode custar a classificação. Durante a primeira etapa, o Santa Cruz se manteve atento, buscando espaços e tentando explorar a velocidade de seus jogadores pelos flancos. O time, apesar de alguns lapsos na finalização e na força dos chutes, mostrou organização e um cuidado estratégico que se diferenciou do jogo anterior. Era visível que o treinador havia pedido para poupar energia, cadenciar a partida e atacar de maneira mais planejada, em vez de se desgastar correndo atrás da bola em todos os momentos. O time conseguiu equilibrar defesa e ataque, mantendo a posse de bola e garantindo que o adversário não dominasse completamente o meio-campo. No segundo tempo, a intensidade aumentou. O Santa Cruz buscava pressionar, mas também precisava se proteger das jogadas rápidas da Tunaluso, que tentava aproveitar qualquer vacilo da defesa. Foi nesse contexto que o gol de Breninho se tornou ainda mais importante. A jogada foi coordenada, com troca de passes precisa, e a finalização contou com a colaboração de mais de um jogador, lembrando aquelas cenas antigas em que a bola parecia quase mágica, passando entre os defensores e encontrando o atacante certo para marcar. Breninho se destacou mais uma vez, provando ser um dos principais nomes desse elenco, capaz de decidir partidas com inteligência e qualidade técnica. Apesar do empate, o jogo ficou marcado pelo que muitos chamaram de o roubo da arbitragem. O lance do gol anulado evidenciou como decisões equivocadas podem influenciar diretamente no resultado e gerar uma sensação de injustiça para a equipe e a torcida. O defensor da Tunaluso caiu sozinho, a bola ficou à disposição do Santa Cruz, mesmo assim, o árbitro invalidou a jogada. Foi uma situação que levantou questionamentos sobre a preparação e a capacidade da arbitragem em jogos de base, mostrando que a pressão mesmo em competições menores pode gerar erros que prejudicam os times e alteram a classificação. Enquanto isso, a Tunaluso continuava tentando impor seu ritmo, explorando os contra-ataques e aproveitando as brechas na defesa do Santa Cruz. O jogo seguiu intenso, com chances para ambos os lados, mas nenhuma equipe conseguiu marcar novamente. O empate de 1-1 deixou tudo em aberto no grupo, e agora a situação da classificação depende de resultados futuros. O Santa Cruz precisa vencer o próximo jogo contra o Bandeirante e torcer por tropeços dos adversários para avançar na competição. Cada lance, cada gol e cada decisão da arbitragem passa a ter um peso ainda maior, tornando o próximo confronto decisivo para a sequência da Copinha. O desempenho do time revelou alguns pontos que precisam de atenção.
Apesar da dedicação e da organização, faltou força em alguns momentos, especialmente na finalização e nos cruzamentos, o que é natural em equipes de base, mas precisa ser ajustado para conseguir resultados consistentes. Os jogadores mostraram disposição, mas houve momentos em que parecia faltar energia, e a pressão do segundo tempo revelou algumas limitações físicas. Mesmo assim, a equipe conseguiu manter a compostura e reagir diante da adversidade, mostrando que há potencial para evoluir com tempo e experiência. A rodada do Grupo 11 também trouxe outros resultados que impactam diretamente na situação do Santa Cruz. O Botafogo de São Paulo venceu novamente, somando 6 pontos em 2 partidas, enquanto a Tunaluso empatou os 2 jogos que disputou, conquistando 2 pontos. Bandeirante também soma 1 ponto, após empate na primeira rodada. Essa configuração deixa o Santa Cruz em uma posição delicada, precisando vencer e torcer por combinações de resultados para avançar. Cada detalhe, cada gol e cada lance vai fazer diferença, mostrando que na Copinha não existe espaço para vacilos. O equilíbrio do grupo e as disputas acirradas deixam claro que o futebol de base pode ser imprevisível e emocionante. O Santa Cruz demonstrou qualidade, mostrou que consegue se reorganizar durante o jogo e reagir mesmo quando enfrenta situações desfavoráveis. O desempenho individual de jogadores como o Breninho, que se destacou na criação de jogadas e na finalização, é fundamental para que a equipe consiga brigar por uma vaga na próxima fase. A estratégia adotada, de controlar o ritmo e poupar energia, também se mostrou acertada, permitindo que o time chegasse inteiro para os momentos decisivos. Agora, mais do que nunca, cada partida será decisiva. O Santa Cruz precisa vencer, mostrar determinação e foco, e esperar que os resultados ajudem a classificar a equipe. O equilíbrio de forças no grupo deixa a Copinha ainda mais interessante, e cada lance será observado de perto pelos torcedores que acompanham cada jogo com atenção. A equipe tem potencial, mas precisa de ajustes, concentração e também de um pouco de sorte para superar as adversidades, incluindo decisões questionáveis da arbitragem. Seguindo a análise da rodada, a situação do Santa Cruz no Grupo 11 exige atenção máxima. Com apenas 1 ponto somado até agora, o time sabe que não há margem para erros na última partida da fase de grupos. Cada detalhe, cada jogada e cada momento do próximo confronto serão decisivos. A equipe precisa mostrar força, aproveitar todas as oportunidades de ataque e se manter organizada defensivamente. O empate de 1-1 contra a Tunaluso mostrou que o time consegue reagir, mas também evidenciou algumas fragilidades que precisam ser corrigidas. É fundamental que os jogadores mantenham a concentração do primeiro ao último minuto, porque qualquer vacilo pode custar a classificação. O Santa Cruz, apesar do desempenho desigual em alguns momentos, demonstrou capacidade de se adaptar durante o jogo. A mudança na estratégia em relação à estreia, segurando mais o ritmo e cadenciando a partida, foi um acerto tático importante. Essa postura ajudou o time a aguentar os 2 tempos sem desorganização e manteve o equilíbrio mesmo diante de uma Tunaluso que buscava constantemente o ataque. Essa leitura de jogo mostra que a comissão técnica está atenta às necessidades do grupo e ao desgaste físico dos jogadores, garantindo que a equipe esteja pronta para momentos decisivos. No lado ofensivo, Breninho continua sendo a principal referência do Santa Cruz. O jogador mostrou inteligência e presença diária, finalizando com qualidade e participando ativamente das jogadas. Ele foi fundamental no gol de empate contra a Tunaluso, mas não foi só ele. O time mostrou entrosamento, trocando passes de forma organizada e criando oportunidades consistentes. Porém, ainda há pontos a melhorar, como a força nos chutes e a precisão nos cruzamentos, que podem fazer diferença em partidas equilibradas. Esses detalhes, se ajustados, podem elevar o desempenho coletivo e transformar a equipe em uma candidata mais sólida à classificação. A atuação da defesa também merece destaque. Apesar do gol sofrido, a linha defensiva conseguiu segurar boa parte das investidas da Tunaluso, mostrando disciplina e atenção. Alguns momentos de desatenção custaram caro, mas o saldo geral foi positivo, considerando a intensidade do jogo. É importante que os defensores mantenham o foco total, porque nos confrontos decisivos qualquer erro individual pode ser fatal.
A comunicação entre os jogadores e a leitura antecipada das jogadas adversárias serão determinantes para garantir que o Santa Cruz consiga sair vitorioso na última rodada. Falando em tabela, o Grupo 11 está muito equilibrado. O Botafogo de São Paulo, com 6 pontos, lidera e já se classificou, mostrando regularidade e eficiência. A Tunaluso, com 2 pontos, ainda sonha com a classificação, assim como o Bandeirante, que também soma 1 ponto. O Santa Cruz, portanto, precisa vencer e torcer por resultados favoráveis dos outros times. Essa combinação de necessidade de vitória própria e atenção aos adversários deixa o próximo jogo ainda mais dramático e decisivo. Cada lance vai importar, e a pressão sobre os jogadores será enorme. O próximo confronto contra o Bandeirante será crucial. O time precisa impor seu ritmo, explorar os espaços defensivos do adversário e não deixar margem para contra-ataques. Será necessário manter a posse de bola, mas também ser objetivo no ataque, finalizando com precisão e força, garantindo que cada oportunidade seja convertida. A estratégia de cadenciar o jogo e controlar a energia será novamente fundamental, para que os jogadores estejam inteiros nos momentos finais e não cedam terreno para o adversário. Além do aspecto tático, a parte psicológica também terá papel decisivo. Os jogadores precisam manter a confiança, mesmo diante de pressões externas e possíveis decisões controversas da arbitragem. A Copinha é uma vitrine, mas também um campeonato onde a pressão é constante, e a capacidade de reagir emocionalmente pode definir o resultado. Manter a calma, a concentração e a determinação será tão importante quanto a qualidade técnica em campo. O Santa Cruz mostrou que tem potencial, mas precisa evoluir. A força nos chutes, a precisão nos passes e a organização defensiva são aspectos que devem ser trabalhados nos treinos. Alguns momentos do jogo demonstraram que o time ainda carece de intensidade física, mas com ajustes e orientação adequada, é possível reverter essa situação. A equipe possui talento, e o entrosamento observado nas jogadas de Breninho e seus companheiros indica que há condições de superar os desafios e brigar pela classificação. A torcida, como sempre, terá papel fundamental. O apoio nos jogos, mesmo que à distância, ajuda a manter a motivação e a confiança dos atletas. O Santa Cruz precisa sentir essa energia, que impulsiona a equipe a buscar cada bola, cada passe e cada finalização com intensidade máxima. O engajamento dos torcedores é combustível para que os jogadores não se acomodem, mesmo diante de adversidades ou decisões de arbitragem que possam parecer injustas. A Copinha é um torneio de descobertas e aprendizados. Cada partida é uma oportunidade de evolução, e o Santa Cruz tem mostrado que consegue reagir aos desafios. O empate contra a Tunaluso deixou lições claras. A equipe pode melhorar na finalização, na força física e na concentração, mas tem capacidade de se adaptar e reagir em situações adversas. O próximo jogo será decisivo, e o Santa Cruz precisa estar pronto para mostrar consistência, qualidade técnica e, acima de tudo, determinação para buscar a classificação. Mesmo com os resultados anteriores, o clima no elenco é de confiança. O time sabe que cada lance será observado, e que a dedicação nos treinos será refletida em campo. A liderança técnica, a experiência adquirida em jogos anteriores e a capacidade de reagir aos erros e acertos da arbitragem podem fazer a diferença. É hora de unir esforços, corrigir falhas e mostrar que o Santa Cruz tem condições de avançar na competição, enfrentando cada adversário com estratégia e intensidade. A atenção aos detalhes será crucial, cada passe, cada finalização, cada marcação precisa ser feita com precisão. O Santa Cruz sabe que não pode depender apenas da sorte, e que a vitória só virá com entrega total. A experiência adquirida até agora deve servir como aprendizado, permitindo que os jogadores mantenham a cabeça fria, mesmo em momentos de pressão, e que usem sua capacidade técnica para controlar o ritmo do jogo e explorar as oportunidades que surgirem. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O clima nos bastidores do futebol. Pernambucano voltou a ferver e, desta vez, a faísca partiu de uma movimentação que ninguém esperava ver acontecer de forma tão explícita. Nos corredores do Arruda e dos Aflitos, a palavra mais ouvida é guerra.
Santa Cruz e Náutico, velhos rivais, voltam a se cruzar fora de campo, em uma disputa silenciosa, carregada de vaidades, ressentimentos e estratégias que agora começam a vir à tona. O estupim do novo capítulo teria sido a percepção, dentro do Timbu, de que o Santa tomou o cara do clube alvirrubro, não apenas no sentido literal de um nome específico, mas no simbolismo de um acordo que vinha sendo costurado nos bastidores e acabou mudando de mãos. Segundo o que circula entre dirigentes e empresários, havia um entendimento avançado envolvendo um atleta monitorado pelo Náutico, mas uma condição inesperada do acordo, ligada a prioridades esportivas e possíveis cláusulas de liberação, teria causado revolta interna. A leitura feita nos aflitos é de que o Santa Cruz se aproveitou do cenário, entrou na negociação com mais agressividade e saiu com a sensação de vitória moral, algo que pesa muito quando se trata de clássicos regionais. A reação não demorou. Para mostrar força e dar uma resposta ao rival, o Náutico oficializou a contratação do volante Luiz Felipe, de 27 anos, jogador que construiu sua trajetória recente defendendo a Ponte Preta ao longo das últimas 4 temporadas. Internamente, a chegada de Luiz Felipe é vista como mais do que um simples reforço. Há quem diga que o movimento serve como recado direto ao Santa Cruz: o Timbu segue ativo, atento ao mercado e disposto a brigar por peças consideradas estratégicas. O volante chega com fama de regularidade, intensidade e leitura tática, características que agradam a comissão técnica e animam parte da torcida. Ainda assim, o sentimento de incômodo persiste, alimentado pela ideia de que o rival conseguiu avançar em terreno que o Náutico considerava seu. No Recife, a rivalidade nunca dorme. E quando o assunto é bastidor, qualquer passo em falso pode virar munição para o adversário. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times.